Olá, bom dia! Começando as nossas lives de 2024 com o pé direito, que hoje nós vamos receber essa convidada super especial que é a Marcela Leal. Tenho certeza que esse bate-papo vai agregar muita sabedoria, muitos insights. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui muito feliz de retomarmos as nossas lives. Nossa, deu nó na língua aqui. Então, queridos, a Marcela já chegou. Deixa eu mandar aqui o convite para mandem as suas perguntas, os seus comentários. O que nós conseguirmos responder na hora, a gente consegue. O que não der, a gente responde particular depois. Oi, Marcela, muito Oi, bem. querida. Tudo bom? Tudo Como é que você bem? está? Tô Ah, bem. bom, que bom. Que alegria, te agradeço muito você conseguir esse tempinho para a gente conversar. Você está falando da onde? Eu tô em São Paulo. Ah, em São Paulo, pertinho aqui. Eu Você tô... também, né? Não, eu tô em Volta Redonda, no Ah, interior do Rio. É, mas ah, fica tá. aí meio pro lado de São Paulo também, Sim, né? é no meio do caminho, né? É no Entre meio do São Paulo e caminho. Rio. Nossa, É já um fiz calor muito. aqui. Já fiz muito esse Nossa, caminho aí. Já fiz bastante. É perto de é? Bragança, né? Não Não. sei. Mas é na É, beirinha da Dutra. Você pega a sim, Dutra vindo de São Paulo para o Rio, você sim. vai passar na entrada de Ah, Volta Redonda. Ali tá, legal. pertinho do Parque Nacional de Itatiaia, tem uma Ai, região que muito bonita aqui lindo. perto. Sim, sim, sim. É. Lindo. Uhum, muito Mas legal. olha, que tema desafiador que nós escolhemos, né? Não é Sim. fácil ver a perfeição, né, das coisas a cada momento. Mas é um tema assim que eu acho muito legal, porque até na nossa dedicação das práticas budistas, nós lemos uma prece na dedicação que fala exatamente isso, que nós possamos despertar para ver a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Eu acho muito Uhum, bonita essa prece. sim. E achei que esse tema seria legal para conversar com você, pelo trabalho que eu sei que você faz, né? Uhum, Mas se apresente aqui para os meus alunos, né? Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Depois a sim. gente entra no tema. Ok. Bom, meu nome é Marcela Leal. Eu hoje sou professora de autoconhecimento. Eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar, então é um prazer para mim falar sobre isso. E eu tenho um canal no YouTube que se chama Escola da Liberdade. E também tem o Insta aqui, o Escola da Liberdade, e eu falo sobre a mentalidade unificada ou não dual, né? Que foi algo que eu comecei a entender quando eu comecei a estudar física quântica. Em 2006, eu comecei a entender muito de leve, né, o que era isso, Uhum, mas foi uma mudança de paradigma total, assim. Aí eu comecei a ir atrás desses uhum, autores e mestres que falam sobre a mente não dual, praticar meditação. Eu uhum. era comediante antes de trabalhar com autoconhecimento. E um dia, em 2016, eu mudei. Eu parei de fazer show, eu parei de fazer comédia e decidi falar só sobre isso, que é algo que desde a minha adolescência eu já estudava e eu gosto, que é a mente, estudar sobre a mente. Desde Legal. os 16, 17 anos. Eu lembro de ter lido um livro desses de banca, que não existe mais, né? Banca Uhum. de revista, que era do Nietzsche. Ah, Eu não sim. entendi nada. Eu tinha Uhum, 10 para 11 anos, uma tia minha falou: lê isso aqui, que ela adorava ler. Eu não entendi uhum. nada, mas eu li ele inteiro. 10 para 11 anos, não entendendo nada.
falei, nossa, tem alguma coisa muito incrível É. aqui e eu queria entender, mas não entendia nada. E aí continuei indo atrás de todos esses assuntos que têm a ver com a mente, de forma bem autodidata, que é o que eu gosto. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Até que um dia, depois de trabalhar, de ser atriz, de trabalhar com teatro, de trabalhar na televisão, de trabalhar com roteiro, que é o que eu gosto de escrever também, Que eu legal. resolvi falar sobre isso que eu sempre estudei, que sempre foi a minha paixão, e assumir isso e trazer para as pessoas. E hoje é esse é o Escola da Uhum. Liberdade. Ah, que bacana. Então, essa questão da não dualidade é muito interessante, porque é um tema central no ensinamento budista, né? Eu não sei o quanto Uhum, você também bebe dessa fonte, mas é o ponto central, sim. né? Porque o Buda diz que não é fácil perceber essa não dualidade. Esse é o grande desafio, né? Uhum, Mas é da onde nasce a confusão, porque a gente não percebe, né, que essa mente ela se divide entre sujeito e objeto. Na verdade, é sempre a mente experienciando ela própria, e nós solidificamos as coisas e damos uma existência inerente uhum. para aquela situação, e isso nos leva ao sofrimento, né? A essa desconexão. Agora há pouco eu estava até lendo umas anotações de um mini retiro que eu participei no último final de semana, e, e eu anotei justamente isso, que o grande desafio é nós percebermos que nós somos uma pequena parte dentro de uma interdependência muito grande, Sim, sim. né? E que cada fenômeno, justamente, ele é perfeito porque ele vem dessa rede que é muito maior, né? Uhum. De causas e condições, né? E eu me lembro um livro, assim, uma frase do Deepak Chopra que eu nunca mais esqueci, foi justamente essa, que ele diz, em uma lá das 7 leis espirituais, que agora eu não vou me lembrar exatamente qual, que ele diz, se opor ao momento presente é se opor a todo o universo, porque todo o universo se moveu e conspirou para que esse momento acontecesse agora, exatamente do jeito que ele é. E aí foi interessante que eu fiz uma postagem falando disso, e aí uma pessoa comentou, falou, Eliane, eu não consigo ver Uhum. que Sim, cada momento é um resultado de todo o universo. sim. Eu falei, tá, falei, legal, obrigada pela sinceridade, porque realmente a Bem-vindo ao gente clube, né? bem-vinda. Eu também não, na maior parte do tempo também não. A É, questão é prática. É a prática é. que vai ajudar a gente a entrar nesse estado, né? Porque o momento presente é a integração de tudo, na verdade. Essa mente que separa sujeito e objeto, que a gente também chama, né, de mente dual, é Uhum, aí, como você começou, né, falando, é aí que começa o problema. Porque uhum, o problema só existe porque a gente está desintegrado das outras uhum, partes uhum, nossas, que também são a gente. uhum, A gente é uhum, unidade. No momento que a gente começa a se ver separado, que existe a separação sujeito-objeto, é que começa o problema. uhum, Mas tem uma coisa muito legal, porque quando a gente fala sobre separação, sobre problemas, sobre se sentir mal justamente porque a mente está na dualidade, ou como um curso em milagres chama, ela está conectada com o sistema de pensamento do uhum, ego, a gente também pode, e provavelmente pelo budismo também existe esse caminho, né? A gente também pode, mesmo estando na dualidade, manter a mente na unidade. Essa é a grande uhum, coisa interessante, porque a pessoa fala, nossa, estou perdida, se eu estou na dualidade e se isso aqui tudo é problema por conta do meu ponto de vista e só existe isso, eu tô ferrada, porque eu vou ter uhum, problema até o fim da minha vida, e não é verdade. Porque se você conectar a sua mente com a unidade,
você resolveu o seu problema, porque é a sua mente que tem o problema. Uhum. Estar aqui não é o problema. A questão é como a sua mente está quando você está aqui. Uhum. É Então, verdade, é esse é o verdade. momento presente. Unidade é o momento presente. É. Porque isso, inclusive, é uma prática muito interessante da meditação, que é essa. E a meditação, né, Marcela, é aquela coisa que você tem que ir de pouquinho em pouquinho, fazendo todo dia. Não é uma coisa, né? Apesar Sim. que eu falo, pelo menos os praticantes que eu vejo que começam, eles já começam a ter resultados muito rápidos, mas ainda tem um caminho muito grande, né, para a gente chegar nessa presença, Uhum. né? Isso é uma coisa que a gente vai aos pouquinhos criando esse hábito, mas quando nós conseguimos praticar de alguma forma e conseguimos, né, trazer a mente para essa presença, porque isso é assim, às vezes a gente consegue, às vezes não, porque a meditação ela também não é uma coisa linear que vai, né, Uhum. crescendo. São ciclos, né? Tem época que a meditação está fluindo bem, tem época que não está. Então, assim, o importante é continuar. Sim. Mas mesmo as pessoas iniciantes, elas podem ter essa experiência por um lapso, né, assim, e ter essa experiência do momento presente, né? Sim. É, Sim. e aí a gente vê que realmente não existe problema no momento presente, Não. porque não existe, porque quando você está realmente no presente, tudo se dissolve, É. porque, Uhum. né? Porque o problema é sempre uma história que a gente está contando. E Exato. aí, quando nós conseguimos realmente nos ancorar nesse agora, o agora ele é uma perfeição mesmo, né? Mas Exato. isso está além da mente dual, que é como. Isso. Mas o que que consegue ir? A única coisa que consegue ir para esse lugar que está além do tempo, porque a questão que traz o problema é a mente conectada com o tempo. Só que Uhum. a mente também tem a capacidade de estar além do tempo. É a É. única coisa que é essa abstração que você entende muito bem sobre esse assunto. É a única coisa, a única forma da gente acessar essa abstração é pela mente, porque enquanto a mente está conectada com a ideia de tempo, existe Uhum. sofrimento, porque existe Perfeito. passado e Uhum. existe o futuro, e eu localizada num lugar específico desse tempo. Na unidade, o tempo ele é uno, é como se fosse circular, Uhum. ele não é horizontal, né? Ele é Não tudo é ao essa. mesmo tempo, né? Isso, é quântico, né? É o que eu É falo. A gente tem essa quântico. ideia Uhum. do. Isso é uma ideia totalmente clássica, né? Do tempo como uma Uhum. seta, como uma coisa linear, né? Que tem Uhum. passado, presente, futuro. Sim, E, na verdade, ele é quântico, eles são bolhas que vivem todas em paralelas ali, né? sim, Existem todas em paralelo. sim. Né? Por isso a gente, de repente, sai daqui e entra numa bolha ali de algo que aconteceu há 20 anos atrás, mas parece que foi há 5 minutos, Ai, né? sim. Pra gente. É, é. E Por... fica revivendo aquilo, na verdade, né? Porque se tem É, aquilo ali em algum lugar desse inconsciente, aquilo está fazendo efeito. Então, na verdade, você não está presente em momento nenhum, porque é, você está usando, inclusive, aquelas cenas para identificar o que chega. E o que chega não tem nada a ver com as cenas do passado, né? é Esse é o verdade. grande trabalho, esse é o descondicionamento que a meditação propõe e que as práticas budistas propõem, que as Uhum, práticas como o livro, eu não sei se você conhece alguma coisa do livro Um Curso em Milagres, também propõe, né, que é esse descondicionamento desse uhum, lugar, né, uhum. condicionado que não enxerga nada, na verdade. Exatamente, porque uma coisa assim muito incrível que a gente também não se dá conta, né? É que os nossos órgãos sensoriais, eles são contaminados, né? Também, porque quando você tem um sentimento interno que você vem carregando dessa forma aí que você colocou,
a nossa mente, até os nossos sentidos, eles distorcem a realidade para que aquilo se encaixe no que eu estou sentindo. Então, essa aí que é a não dualidade que a gente não percebe. Né? A gente olha aquilo de forma dual, como se aquilo existisse de modo separado do observador. Né? E, não, eu estou vendo aquilo está lá. Mas, na verdade, você está fazendo uma leitura do que está lá de acordo com as suas marcas internas e nós não nos damos conta disso. E é aí que entra a física quântica, que eu falo e bato essa frase até as pessoas enjoarem de ouvir e saberem isso de cor. Que a ciência hoje define o universo como um processo de relação. Então, isso já está na própria ciência. A física quântica, ela diz claramente que não tem sentido falar em um universo que existe de modo independente, separado do observador. Isso já está abandonado pela ciência. Então, sim, a importância dessa atualização científica até, porque nós defendemos coisas que nem a ciência falam mais e a gente está super desatualizado, na verdade. Então, quando a física quântica mostra de um modo muito claro que o universo não existe de modo independente do observador, o universo surge no meu processo de relação com ele. Então, é muito bacana, é muito. Eu acho assim uma dádiva nós estarmos aqui nesse momento em que a própria ciência diz isso. Então é uma super oportunidade, né? Nossa, é incrível. E o entrelaçamento quântico é isso, né? Como que as pessoas. É tão importante entender, mas tem vários, né? Claro, todos os experimentos da física quântica, mas vários explicam isso de uma maneira muito simples. E eu acho que o que bloqueia as pessoas a acessar a física quântica é a crença de que é algo difícil. Porque não é. Porque não é. A questão... E tem uma outra coisa aí por trás também, que até já falei sobre isso com você. O nosso ego, você pratica meditação todos os dias, você sabe disso, você vai fundo na mente, você sabe o quanto a gente se boicota, né? Eu acho que um outro ponto das pessoas não aceitarem e até onde a física quântica está propondo, porque muita gente não vai até o final, né? Mesmo com todos os cursos, com todos os PhDs, a pessoa ainda para no lugar da materialidade. Eu acho que um ponto que atrapalha muito é justamente o ego, porque aí eu vou ter que aceitar que eu sou um com tudo que existe, né? E que existe, sim, um poder que está além desse mundo material, que a minha própria mente pode acessar e que também é. E essa galera não quer assumir isso, que o Curso em Milagres ele explica muito bem, que é uma resistência do ego a aceitar essa responsabilidade por ser criador de tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Porque se achar vítima é muito mais fácil, né? E é aquela coisa, o ego, ele quer se perpetuar, não interessa como, seja pela felicidade ou pelo sofrimento, não tem problema, desde que ele exista. Sim. Né? Então, às vezes, a maneira mais fácil que ele encontrou de se perpetuar é através do sofrimento. E aí, né, a pessoa cria aquela identificação com o sofrimento, mas ela também não quer se libertar daquilo porque é a existência. Então, por isso os mestres que já atingiram a iluminação têm tanta compaixão por nós, porque eles veem como que a gente se enrolou nessa confusão. É um esquecimento, né? É um esquecimento. É um esquecimento tão grande que a gente começa a achar que é isso e ponto. E qualquer coisa que vá contra isso gera medo, inclusive, né?
Gera medo. E eu gosto sempre de contar uma experiência que eu tive, porque eu vivi isso muito de perto. Eu estava fazendo um retiro durante a pandemia, os retiros do meu lama, eles ficaram todos online, né? A gente não podia se reunir. E eu estava fazendo um retiro em casa, assim, online, mas estava sozinha em casa, seguindo aquela rotina do retiro, os horários, a alimentação, tudo certinho. Uhum. E aquele retiro foi tão forte nessa visão da vacuidade, de ver que da vacuidade do eu, da vacuidade do ego, que eu comecei a sentir medo, Sim. sabe? Foi muito. Aí eu falei, gente, esse retiro, eu acho melhor parar esse retiro, porque Uhum. começou a me dar uma sensação de medo. E aí, em algum momento, o Lama falou assim, ele já sabia, né, que as pessoas deviam estar sentindo isso. E aí ele falou assim, a sensação que nós temos quando nós aprofundamos, né, nessa prática é que nós estamos andando em direção a um abismo. E eu falei, nossa, é exatamente isso. Uhum. Aí ele falou assim: só que quando nós chegarmos na beira do abismo, nós não vamos cair no abismo, nós vamos flutuar sobre o abismo. Que Então, legal, que legal. nossa, mas aí quando ele falou isso, eu nunca mais esqueço, porque aí o meu medo passou, sabe? Uhum. Porque, né, na verdade é Sim. isso, você não vai deixar de existir, você simplesmente vai existir num grau de liberdade Maior. nunca antes imaginado, né? É um grau de liberdade assim onde você vai poder beneficiar as outras pessoas, né? Nossa, que Então, incrível esse exemplo, porque eu uso bastante esse exemplo por intuição, assim, até pelas uhum, experiências que eu já vivi também e dos medos que eu já senti. uhum, Esse exemplo do se jogar num abismo, né? Porque o que eu sinto e que eu falo normalmente é que esse caminho neural de entender como as coisas funcionam, inclusive com a física quântica, ele é muito útil. E ele te uhum, ajuda a construir um caminho neural para você se jogar nesse uhum, abismo. Só que nesse abismo não entra a física quântica, não entra um curso em milagres, não entra nada. Porque aí uhum. é o que está além do conhecimento, É. né? E Uhum. só que essa visão ela é maravilhosa, porque essa coisa do flutuar. Porque é exatamente isso, porque essa entrega é justamente a gente se entregar à paz, a gente se entregar a um estado de ser que a gente aí acha que não conhece. A gente conhece, mas a gente acha É. que não conhece. Uhum. E o medo é justamente esse, é o de perder o controle, é o É. medo do desconhecido. Uhum. Nossa, eu já senti muitas vezes. Quando a minha mente começava a mergulhar ali numa certa abstração, entrar numa abstração, eu falava, gente, eu Uhum. tô enlouquecendo. Ou eu Uhum. achava que eu tava enlouquecendo, ou eu achava que ia morrer. Que são Uhum. essas pegadinhas do ego, né? Ou você É. vai morrer, ou você vai enlouquecer, e não é nada disso. É. Você só está experienciando, na verdade, algo que é muito mais próximo do que você é. Mas como a gente está imerso no condicionamento, ainda parece desconhecido. Então o ego vai falar: não, não, não se entrega, não se entrega, porque É. isso é estranho. Na verdade, é dar o braço pro ego que é estranho, mas tudo bem, né? Tem que fazer É. essa transição muito aos poucos É. mesmo, né? É isso. É verdade. E a meditação realmente é a maneira de colocar isso em prática, porque cada vez que nós entramos nesse silêncio e experienciamos, é uma experiência diferente, porque a gente não está habituado ao silêncio. Isso eu Uhum. estou falando assim, da meditação silenciosa mesmo, não é com mantra, nem com ninguém guiando, né? Aquela meditação Uhum. realmente, você senta em silêncio, se conecta com o seu corpo, se conecta com a sua energia sutil, coloca o foco na respiração. Então você vai descobrindo que esse vazio ele é luminoso, que tem um mundo ali, né? Na Uhum. verdade, é dali que tudo surge. Então, conforme nós vamos tendo essa experiência, nem que for um pouquinho cada dia, isso vai mostrando que existe
esse campo, né, que está além do ego, porque senão realmente a gente vai falar, eu vou me desidentificar do ego, mas eu vou para onde, né? O que vai ser, Exato, né? Então exato. é importante que a gente tenha essa experiência, mesmo que seja uma lasquinha dela, né? Uhum, Mas isso já vai abrir a nossa percepção, né? sim. Como até nesse retiro que eu fiz no final de semana, o Lama ele contou uma história muito engraçada sobre os pensamentos repetitivos, né? Que Uhum. é isso aí que você está falando, essa coisa do ego, né? Aí ele contando uma história de um monge que ele estava lá pintando uma parede e ele queria ficar lá quieto, pintando, se concentrando, mas tinha a Teresa, que era uma mulher que vivia ali, e ela chegava e começava a falar com o monge, contando coisa que aconteceu, não sei o quê. Aí o monge ficava quieto, assim, né? Para ver se. Aí ela foi parando de falar, né? Foi, tá. Aí até que um dia ela chegou e falou: Ah, monge, não, eu te entendo. Eu vejo que você quer ficar aí quietinho, pintando. Não, não é que você está sendo grosso comigo, é porque você só quer sossego, né? Para se concentrar na sua pintura. Aí o monge virou e falou: Nossa, Tereza, muito obrigada, exatamente, é justamente isso. Que bom que você entendeu. Aí ela falou: Sim, eu entendi. Mas então, aí começou. Ai, gente, que engraçado, né? Que É, engraçado, é bem isso. O é ego, bem ele isso. quer puxar para ele, né? Ela quer, ó, vamos ficar aqui nesse conhecido, vamos ficar aqui nesse lugar. Mas é tão maravilhoso, né? Esse estado de silêncio da mente. Então. Aí ele falou: Tomem cuidado com o então da Tereza. Ele contou assim para gente não É, esquecer. Porque a nossa mente é tão danada que ela até se finge não, estou entendendo, eu sei que é, mas então, aí ela volta com blá blá blá. Então é isso. você sabe que uma coisa que eu tenho percebido nas aulas, uma coisa muito interessante. Agora começou uma turma nova lá do curso do Introdução à Mentalidade Unificada. E aí, na primeira aula, né, eu fiquei respondendo perguntas, né, porque eles tinham dúvidas, o curso é gravado, e foi super bacana, mas eu fico observando também o estado que eu saio, né, Hum, porque é o estado vigente ali, né, a resultante de todas as mentes juntas, é o resultado, inclusive o meu. E eu percebi que no primeiro encontro eu não me senti muito bem quando você, como se eu não tivesse feito o que tinha que ser feito. E aí no segundo encontro, falei, gente, vou propor uma outra coisa para vocês. Ao invés de todo mundo falar, né, e falar das suas dúvidas e das suas questões, né? Porque o que acontece? A gente fica andando na horizontalidade. Vamos uhum, todo mundo junto olhar para algo que é verdadeiro, né? Que é abstrato, que é verdadeiro, que está muito próximo dessa, entre aspas, verdade absoluta que é intangível, e vamos se conectar nesse lugar. E aí, nesse segundo encontro, a gente fez um. Eu peguei um texto, no caso ali, de um Curso em Milagres li e fiquei falando sobre ele, mas daquele lugar que ele estava propondo, que é muito uhum, profundo, né? uhum. E de repente começou um silêncio, assim, né? Eu sinto na minha mente que parece que todo mundo entra num silêncio, como se as dúvidas que as pessoas chegaram com elas sumissem. Olha. Porque a real é que quanto mais a gente se aproxima desse lugar, menos dúvida a gente tem, porque a gente está se Uhum, integrando uhum, com essa verdade. Então é natural que as dúvidas desapareçam, porque a gente é isso. E aí uhum, a mente silencia e as dúvidas e os problemas, que na verdade não são problemas, é uma expressão de um ponto de vista, desaparece. Tudo bem que pode ser temporariamente, mas uhum. foi super interessante porque dá para entender que muitas vezes só o fato de estar em contato com esse lugar que a gente consegue às vezes na meditação, né? Isso tira a gente do lugar da dúvida, do lugar do problema, porque ele não existe.
É Uhum, só uhum. falta do contato com esse estado, com esse lugar, né? Porque É, nós já sabemos, em essência, nós já sabemos tudo. A gente só não está lembrando, né? uhum. É muito Perfeito. legal. É Muito isso legal. mesmo, então. É isso bom que você deu uma explicação bem prática, um exemplo prático, né, Sim. do que a gente tinha falado no início. Essa agora Uhum. não existe, né? O problema é você sai daquelas bolhas de realidade, né, que a gente cria e, Uhum. e chega nesse espaço, né, que na verdade é onde você flutua. Você não deixa de Não. existir, mas você flutua, né, de uma maneira São os muito mais níveis de consciência, é, né? exatamente, são os níveis de consciência. É. E eu também, ano passado, eu acho que uma das últimas lives que eu fiz também foi em relação a isso, também sobre a física quântica, dentro desses experimentos da fenda dupla, da borracha quântica, né, que são experimentos que elaboram de uma maneira um pouco mais complexa o experimento da fenda dupla. E a conclusão que se chega dentro da academia mesmo, dos físicos experimentais lá que trabalham com isso, é que, na verdade, que as pessoas ficam muito na dúvida a questão da dualidade onda-partícula. Né? Ah, mas se a gente mede o elétron quando ele passou pela fenda, ou antes de passar, ou depois de passar, será que ele passa como onda, ele passa como partícula? E aí eles vão fazendo variações do experimento. Mas a conclusão que eles chegam é que, na verdade, não é esse o ponto. Né? Se você mede antes, mede depois, mede no momento. A questão é que o momento da medida, como está sendo feita a medida, é que vai definir o que você está vendo. Né? Então, não interessa se ele há poucos segundos atrás ele passou pela fenda como onda ou como partícula. O que interessa é o agora ali da medida, no agora. E aí eu Mas fico. eles já conseguiram medir, porque é impossível medir. É impossível medir. Se você mede, você Então, já não está criando uma dualidade. Como é que você vai medir? pois Entendeu? é, então, aí essa foi a conclusão que eles chegaram, que não tem experimento que resolva isso, né? Gente, Por... isso já é a prova, né? Para qualquer materialista, isso já é uma prova. Se a pessoa for fundo nisso, ela vai falar: meu, não tem como medir porque está separado sujeito de objeto. Tem É, a pessoa tentando medir e tem é, aquilo que está sendo medido. Pronto, já não vai medir, provar, então. né? Mas é isso que é incrível, porque a gente vê essa dificuldade ainda da academia, né? De essa rejeição. Mas é isso aí que você falou, é o ego com medo. É isso, gente. Porque não tem como, é todo um paradigma, todo um mundo artificial, né? Uma bolha de realidade ali que foi construída, que está vindo lá desde séculos atrás. E as pessoas têm medo daquilo desabar. Então, é, Que engraçado isso, cara. Eu acho o seu trabalho muito importante. Justamente por isso, uhum, porque eu não vejo muito físico falando sobre isso, né? Sobre uhum, esse lugar além, que é o que a física quântica está propondo desde o início, né? uhum, Desde uhum. dos caras que descobriram, que canalizaram isso, É, eles acessaram esse lugar, né? E, exatamente. Exatamente. e eu acho muito importante essa visão, acho essencial que Uhum, existam pessoas com o seu conhecimento. O Amit Goswami, por exemplo, que uhum. me ensinou e me ajudou muito a entender, porque é isso. É como se você estudasse física quântica e não estudasse completamente, porque É, você não. Você fica num lugar de materialismo que é é, justamente
não foi para isso que ela surgiu. Então fica-se no meio do Exatamente. caminho, né? E aí foi o que você falou no início, essa crença, né, limitante de que a física quântica é complicada e tal, ela vem justamente disso, de tentar entender a física quântica dentro de um paradigma que ela não funciona. Então, por isso que ela parece complicada, porque a pessoa quer entender a física quântica com o olhar do paradigma do materialismo científico. Não faz sentido, é paradoxal. Então, por isso, eu fui percebendo isso ao longo do meu trabalho, do tempo, e eu vi que é o que eu foco atualmente já de cara, que é a mudança de paradigma. Ótimo. Porque, né, se você já tem que começar quebrando o paradigma, senão não vai adiantar. É isso aí. Aí as pessoas chegam e falam, mas eu detestava a física. Eu falo, ótimo, porque aqui é outra física, é outra coisa, né? Então eu acho ótimo. Quando as pessoas chegam, falam que não sabe nada, eu falo, maravilhoso, tá no lugar certo. E eu acho que você deve receber, né, por parte da comunidade científica muita resistência também, Sim. mas é importante, até como admiradora do seu trabalho, você se manter, porque a gente precisa disso, a Mas gente com precisa. certeza, com certeza. Até uma vez eu dei uma palestra num evento e foi muito interessante, porque logo antes do evento veio uma pessoa conversar comigo e falou que ele era engenheiro, né? Os engenheiros, de um modo geral, são educados dentro daquele cartesianismo. Mas que ele estava em busca de uma visão assim um pouco mais ampla e tal, mas nós pensamos bastante tempo e ele colocou bem aquele lado cartesiano. E aí eu fui, dei a minha palestra da maneira que eu estou habituada a dar. E aí, quando chegou no final da palestra, ele veio falar comigo de novo e falou que ficou impressionado assim com a minha segurança de apresentar esse lado da física quântica e espiritualidade, sabendo que tinha um engenheiro assim, depois de tudo que ele já tinha falado comigo, eu fui lá e dei a palestra do mesmo jeito. Sim. Mas aí ele veio me parabenizar, por outro lado, porque eu acho que era isso que ele queria. Ele queria alguém que peitasse a visão, né? E aí eu falei com ele, falei, não, mas eu faço esse trabalho com muita tranquilidade, porque eu já estudo budismo, já pratico meditação há 20 anos, então eu sei o que eu estou falando. Você tem certeza, né? Você tem certeza. Por mais que eu saiba que tem essa resistência do meio acadêmico, eu tenho esse outro lado que me dá muita segurança, né? Nossa, isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso. Nossa. Ó, a física quântica é um caminho que eu acho que ainda nem começou, né? Para as pessoas entenderem, fazerem essa ponte. E um outro caminho também que é interessante é pela neurociência. Eu tenho acompanhado o trabalho de um, não sei se você conhece o Joe Dispenza. Sim. Então, o Joe Dispenza, assim como você, eu acho que são trabalhos incríveis que estão peitando esse paradigma cartesiano e que agora as coisas vão mudar, porque isso vai mudar, é só uma questão de tempo. E lá no trabalho dele com a meditação, ele faz isso, ele organiza os workshops para 3.000 pessoas, né, meditação. Legal. Ele tem todo um trabalho de mais de 20 anos estudando frequência para a pessoa entrar no estado profundo de mente abstrata. E as pessoas... Muito legal. E eu tô acompanhando já há um tempo que eu fico muito feliz com o que ele está fazendo. Elas estão se curando, mas assim, de baseada, de coisas de câncer terminal, câncer estágio 4. Mas assim, Eliane, desculpa, Eliane. Eu sempre falo Eliane porque eu tenho uma amiga que chama Elaine. Ai, desculpa. Eliane. Assim, Eliane, ele tá, são curas de baseada. Nossa, que tá acontecendo, porque as pessoas acessam esse lugar, né, que está além, onde elas têm aquela ideia delas de indivíduo, acessam e conseguem se curar, mas assim, e tudo documentado. E mesmo documentado, a pessoa chega doente, tem todos os documentos, ele faz exame quando a pessoa está meditando e depois que ela se curou.
de uma coisa grave, que o mundo chama de muito grave. Uhum. Ainda assim, tem gente que não Nossa, como é que aceita, pode, né? entendeu? É esse medo, é esse medo de, se eu não for, esse é quem que eu vou ser, Sim, né? É isso. sim. Ai, Então, realmente, as pessoas têm que experienciar a meditação. Eu até, eu gravei 21 meditações, que eu comecei a disponibilizar gratuitamente, né? E quem estiver assistindo aqui, que ainda não estiver fazendo as 21, pode pedir aí no comentário da live ou no direct, porque a gente tem que começar a pôr em prática mesmo, também, sim, né? sim. E a meditação é uma prática muito direta. Essas meditações são guiadas, né? Então, eu achei legal porque eu vou ensinando a meditar já meditando. Então, Sim. eu vou guiando as meditações, todas as 21 são guiadas. Uhum. Mas é interessante depois que a pessoa comece a praticar a silenciosa mesmo. Mas aí é melhor estar em grupo, né? Então, Sim, o grupo ele dá uma energia muito legal, né? Quando a com gente está. certeza. Eu até hoje, com esse tempo todo de meditação, eu gosto da meditação em grupo também. Eu tenho, né, os meus Eu acho horários. que esse campo, né? É, Eu não sei se você já leu esse livro, você conhece o trabalho da Laine McTaggart. Ela escreveu um livro chamado O Campo. Você vai sim, gostar. sim. Uhum. Então, ela fala muito do campo. E eu acho que acontece muito isso, né? Quanto mais gente com a mente nesse lugar, mais esse campo, né, É, de cura se é. estabelece. Exatamente. Por isso que eu gosto muito de participar dos retiros, né? Porque o próprio Lama fala que quando a gente está ali naquele grupo, porque o grupo é maior que a soma das partes, Uhum. né? Porque surge ali uma consciência de grupo. Então ele diz que o nosso inconsciente ele fica ali trocando muita informação, absorvendo muita coisa do próprio mestre, né? Então assim, isso é uma dica também que eu dou para as pessoas. Uhum. Sempre que você puder estar na presença de um ser desses, né, que já Uhum. tem uma consciência muito mais, vá, porque só de estar na presença dessas pessoas você já absorve muita coisa que você nem sabe. Exato. E a coisa do grupo também, né? Você tá ali naquele grupo, todo mundo com essa mesma intenção. Então, são eventos assim que vale muito a pena nós participarmos, né? Nossa, maravilhoso, né? E tem um método também, né? Porque eu lembro quando eu comecei a meditar, eu sofri muito no início, porque eu não sabia Uhum. meditar e eu fiquei sozinha. Então, você ter alguém, você ter um professor, você ter um mestre, ou alguém É que te essencial. ensine e te É, guie nesse processo, você economiza um tempo imenso, é, né? é. De experiência mesmo, É. porque eu lembro no início eu meditava 1 hora e meia de manhã, chegava a meditar 2 horas de manhã e 2 horas à noite. Só que a minha mente estava assim, ó. E Uhum. aí, quando eu comecei a entrar numas técnicas e métodos e caminhos de meditação de pessoas que já tinham passado por Uhum. isso, né, e foram ensinar a meditar, eu falei, Uhum. nossa, agora tá muito É. mais fácil. É exatamente isso, exatamente. Por isso até eu participo de eventos de vários mestres diferentes, às vezes Uhum. compartilho, mas eu sempre falo com o pessoal, mas quando você for começar a praticar, aí você tem que seguir um só. Senão é Sim, igual você ir em dois médicos e misturar duas sim, receitas, né? Vai dar uma sim. confusão. Porque cada um tem o seu método. Então você veja qual que Uhum. você, né, se identifica e siga apenas aquele. Você pode ouvir palestra de vários mestres, mas para Uhum. praticar você tem que seguir um método só, Com porque senão certeza. vai dar uma confusão. Mas então é isso, né? Fica Uhum. realmente esse convite para as Uhum. pessoas não perderem tempo, né? Porque, como eu também costumo dizer, eu acho que hoje, nesse século XXI que nós estamos vivendo, diante dos desafios que esse século trouxe, né? Que é Uhum. pandemia, sustentabilidade, crise climática,
não é uma opção mais, é uma necessidade, né? Eu acho. E eu também acho, sabe? Eu acho que a gente não pode se dar o luxo mais de achar que vai poder ficar lá na zona de conforto, né? E porque não vai ter zona de conforto. A impermanência está atuando muito rápido, não vai ter Que escolha, né? interessante isso que você falou, né? Isso que você falou de perceber mesmo que as coisas estão acontecendo muito mais rápido agora. Eu sinto isso, mas eu nunca li nada a respeito. Eu sinto que as coisas estão. Parece que o convite agora para a pessoa ou dar ou desce, meio que agora, sabe? Assim. É. E aí eu lembro de uma frase do Amit Goswami, um comentário do Amit Goswami falando que no futuro, isso em 2006, que foi o primeiro livro dele que eu li. Ele falava assim, no futuro, as pessoas, quem tiver o contato com a energia vital é que vai ser rico. E essas Olha, pessoas é que vão estar, tipo, eu não lembro exatamente como que ele expôs essa ideia, mas ele falou, essas pessoas vão ser as pessoas que vão ser mais procuradas, porque como ninguém sabe como chegar nisso e está desconectado da sua própria energia, então essas pessoas, o contato com essas pessoas vai valer ouro, porque é isso que importa, né? Para a exatamente. gente ficar bem. Exatamente. Em tempos assim que está tudo se movendo muito rápido, a impermanência atuando muito rápido, a gente não vai ter uma fonte de refúgio no mundo externo, como nós estamos acostumados, né? Então, aí até eu vejo que, por exemplo, a gente tem um centro budista aqui em Volta Redonda, né? Mas é o que o budismo sempre fala, não é para ninguém virar budista, né? É para você apenas praticar a meditação. E com a pandemia, muitas pessoas perderam o hábito de frequentar esses lugares. Né? E aí ficou aquela coisa do online, mas aí no online também não participa. E aí eu falo, gente, é justamente o contrário. Agora que a gente tem que se conectar com esses grupos, com esse movimento, né? Da interiorização, da expansão de consciência. Então vamos recuperar o hábito aí, porque a pandemia fez as pessoas perderem o hábito, né? De sair de casa, de ir para esses locais. Mas Mas justamente o contrário. por outro lado, elas foram entrar em contato com os fantasmas, né? E aí falar, nossa, tem algo aqui para eu olhar que eu não estava vendo, né? Verdade. Então, e agora vai ser cada vez mais assim. Nossa, fantástico, é isso Né? mesmo, é isso mesmo. Tem que olhar para dentro, porque a salvação, como diz um curso em milagres, está dentro, né? Só que a gente tem que fazer a nossa parte, porque essa coisa de achar que terceirizar, né, a espiritualidade, o contato com a sua essência, você pode terceirizar? Não pode. Né? Até a coisa da aula, né? Ah, não, eu estou pagando ali, estou fazendo uma aula online está lá gravada. E não, é que nem colocar cenoura no prato e não comer. Eu fiz isso muito. Colocar cenoura no prato, falei, mas eu não gosto de cenoura, deixa ela ali no cantinho, mas faz de conta que tá me ajudando, entendeu? Não, você tem que querer, né? Você tem que fazer mesmo. Como eu faço assim uma metáfora, né? Que a porta da transformação, ela só tem maçaneta por dentro. Não adianta, né? É só você que vai abrir essa porta. E ao mesmo tempo, isso eu digo assim, a transformação numa direção positiva. Porque, por outro lado, nós estamos nos transformando o tempo todo. Sim. Então foi como eu estava conversando com a minha prima outro dia, né? Ela falou, poxa, tem gente que parece que fica parado, né? Que quer ficar parado, assim. Eu falo, pois é, mas não tem como ficar parado. Se você não anda para frente, você vai andar para trás, porque não existe principalmente esse parado. Agora, né? Agora que está mais acelerado, né? Então não é que você pode se transformar, a transformação não é uma escolha, ela já está acontecendo o tempo inteiro. Então, se você não se transforma conscientemente, você está se transformando aleatoriamente, sei lá em que você está se transformando. Então, pelo amor ou pela dor, como eu gosto de falar, né? Que vai rolar.
que você vai se transformar, você vai. É, O livre-arbítrio serve só para a gente é, decidir como. A é, gente vai sofrendo ou a gente vai pelo conhecimento, né? é. A gente tem Uhum. dois caminhos, mas que vai, vai. Exatamente isso. Ah, que bom, Marcelo. Olha, já está dando aqui 1 hora de live, então já vou aqui começando a me Obrigada. despedir. Uhum. Adorei, viu? Seja muito bem-vinda em outras vezes, outros bate-papos. Nossa, Que eu que te agradeço. É muito bom falar contigo. Eu sou fã do seu trabalho. Acho muito importante. Eu acho mesmo que o que eu puder divulgar também, sempre vou divulgar, porque isso complementa o que eu Uhum. faço. Então é como se fosse, ó, gente, olha o que ela está falando, vocês estão É, vendo? então, É muito todos nós importante. nos complementamos. Você É isso também. aí. Obrigada, muito Isso obrigada, é muito muito obrigada. bom. E aí, para a gente fechar, você quer deixar algum recado, alguma mensagem para a Ah, gente? e me segue lá no meu canal, o Escola da Liberdade, ou aqui no Instagram, né? De vez em quando Ah, eu coloco uns cursos abertos para o público. Agora, por enquanto, ainda não tem. Mas é isso. Me sigam e é isso. é isso, porque é bom para as pessoas, eu vejo, né? Sim, Porque elas ouvem uma coisa aqui, outra ali, aquilo com vai se certeza. encaixando, vai Uhum, complementando, porque a mensagem realmente é muito simples, mas para uhum. nossa mente é complexo, É, né? Para é, nossa mente que opera dessa forma, porque é assim, a gente sair dessa bolha mesmo, né? De, uhum. de, de realidade que a gente acha que é a realidade. É, com certeza. Então, é como o peixe se dá conta da própria água que ele nada, né? O peixinho está ali Uhum. nadando, aquilo para ele é normal, ele não percebe que tem uma água, uma substância ali onde ele nada, né? Então, não é Exato, fácil. Mas, ao exato. mesmo tempo, é uma habilidade que é a nossa verdadeira natureza, né? Que eu sempre falo Exatamente. para os alunos, que ela não se afasta em momento nenhum, o tempo inteiro ela está aqui. Uhum. Então, É por isso que não precisa ter né? medo, né? Não precisa ter medo de achar que não Exatamente. vai entender, porque você já É, sabe. Você já não sabe, você só vai. vai lembrar. Exatamente. Na verdade, é onde você já está, É isso. Uhum. né? Só confiar que vai É, aprender e entender rapidinho. isso aí. Isso aí. Obrigada, querida, Obrigada, pessoal, muito querida. obrigada. Eu vi que algumas pessoas pediram o link aí da meditação, mas aí eu não tive como mandar online. Mas eu vou colocar no Stories para vocês, é só clicar lá, tá bom? Tá bom, Eliane, Beijo. obrigada, viu? Até Obrigada. mais. Tchau. Imagina. Tchau.